Na aula anterior, nós vimos as principais características e diferenças entre o escoamento laminar e turbulento, e nós analisamos os escoamentos indutos quando apenas considerando escoamentos laminares. Nessa aula, nós vamos analisar, então, as principais características do escoamento quando esse meu fluxo for turbulento, que na verdade ocorre na grande maioria dos fluxos existentes na superfície da Terra. A condição de escoamento laminar, ela é normalmente restrita a escoamentos com a viscosidade muito alta ou velocidades muito baixas. E a gente já viu que eles podem ser determinados, então, pelo nosso número de Reynolds. Então, aqui fazendo uma breve revisão sobre as equações que a gente já estudou até agora, na unidade 6, nós vimos que se nós ignorarmos o atrito num escoamento, ele permanece, a gente pode utilizar a equação de Bernoulli para trabalhar com ele. Mas isso é um escoamento muito restrito, porque nem todos os escoamentos a gente vai ter essa característica de ser sem atrito. Tubos e dutos, eles são áreas muito restringidas e muito fechadas. Então, normalmente, a gente tem um atrito muito significativo. E nessas condições, os escoamentos eles são normalmente turbulentos. De modo que a equação de Bernoulli que a gente tinha visto, ela nem sempre pode ser aplicada. Na verdade, na grande maioria das vezes, ela não vai poder ser aplicada para esses dutos. Em vez de utilizar a velocidade para isso, uma alternativa é a gente estimar um comportamento médio desse fluxo utilizando a equação de Bernoulli. E aí, nesse caso, nós temos que substituir a velocidade por uma velocidade média em um ponto ao longo do tubo. Então, nessa parte da aula agora, nós vamos aprender que o efeito do atrito, na verdade, ele leva a uma contínua redução da perda de energia mecânica. O atrito causado pela superfície do tubo e, consequentemente, entre as camadas dessa superfície, ela normalmente está associada com a nossa perda de energia mecânica e a variação da pressão ao longo desse meu escoamento. E aí tem algumas características desse escoamento que podem, e modificações desse escoamento, que podem ter variações significativas, então, na minha energia mecânica ou no comportamento desse meu escoamento. Como, por exemplo, constrições, reduções de áreas que a gente pode encontrar nesse meu fluido, ou, por exemplo, uma inclinação, se a gente estiver virando nosso tubo para baixo, ou se a gente estiver modificando ele para cima, se a gente estiver fazendo um contorno, ou simplesmente o atrito e a turbulência. Tá? Então, nessa parte da disciplina agora, nós vamos estudar como que a gente pode fazer algumas aproximações e utilizar algumas equações para justamente resolver problemas mais realísticos envolvendo escoamentos em tubos e dutos, que não sejam restritos simplesmente ao fato de escoamentos laminares. Então, se a gente pegar e voltar ali um pouco, se vocês voltarem alguns slides e nós pegarmos ali a equação que a gente calculou da nossa tensão de cisalhamento num tubo, tá? E aqui eu não estou considerando que o tubo, o escoamento laminar ou turbulento, considerando que a gente pode ter os dois, tá? Nós, na parte 1, nós encontramos a seguinte equação para a tensão de cisalhamento, que meu tal de Rx, ele era igual a R dividido por 2, dp dx mais C1 sobre R, tá? E aí depois a gente derivou, integrou novamente essa expressão para obter o nosso campo de velocidade, tá? E aí agora, se a gente considerar que a gente não pode ter um estresse infinito no centro do tubo,
a gente vai ter que o nosso C1 aqui, tá? Quando R tende a zero, essa expressão aqui tende ao infinito, certo? Então, para mim não ter um estresse infinito aqui no centro do tubo, logo, essa expressão aqui, ela não pode, o meu C1 tem que ser obrigatoriamente igual a zero, tá? Logo, eu posso simplificar essa expressão e eu vou ter que o meu estresse, a minha tensão de cisalhamento, o meu escoamento vai ser proporcional, então, aqui à variação de pressão ao longo desse meu escoamento. E aí isso é válido tanto para escoamentos laminares quanto para escoamentos turbulentos, que vão estar variando do centro do meu escoamento até o ponto máximo do meu tubo. No entanto, tem uma diferença significativa entre meus fluxos laminares e meus fluxos turbulentos. No meu fluxo turbulento, a minha tensão de cisalhamento ela não é diretamente proporcional à velocidade, à variação de velocidade do meu fluido ao longo de x e y, tá? Então, para fluxos laminares, tá? Essa minha relação de tensão de cisalhamento, ela era igual a mu vezes du dr, tá? A gente tinha aplicado, então a gente tinha substituído aqui tal igual a mu du dr, tinha integrado novamente a nossa expressão para tensão de cisalhamento e nós obtivemos então uma expressão. Mas quando eu estiver trabalhando com escoamento turbulento, eu não tenho um equivalente a essa expressão, porque eu tenho uma tensão de cisalhamento que ela é laminar e uma tensão de cisalhamento que ela é turbulenta, tá? E aí eu posso dividir essa minha tensão de cisalhamento laminar na tensão de cisalhamento mais ou menos da forma que a gente estava que a gente tinha visto anteriormente, só que substituindo U pelo comportamento médio dessa minha componente U da velocidade, menos ρ vezes o produto entre U e V das componentes turbulentas, tá? Então a gente chama aqui U' e V', tá? Como as componentes turbulentas do meu campo de velocidade, tá? A única expressão que eu tenho aqui, que eu posso aproximar, é o comportamento próximo a bordo desse meu escoamento, tá? Eu vou desenhar só meio tubo aqui, tá? A gente tem que o nosso perfil de velocidade em um tubo, tá? Ele é dado por mais ou menos assim, onde a minha velocidade vai reduzindo, tá? Próximo dessa linha aqui, tá? Eu vou ter meu Reynolds, tá? Que vai ser igual a mu sobre ρ do meu U vezes o meu T. Desculpa, passou ali. Vezes o meu L, o meu D, aqui para os comentos em tubos, tá? Tá invertido aqui, né? Ou sobre 1, tá? E aí, quando eu me aproximo dessa parte aqui, vocês podem observar que minha velocidade vai estar constantemente diminuindo. Logo, próximo à fronteira aqui, à medida que U tende a zero, eu vou ter um U cada vez menor, tá? E aí, o meu Reynolds, ele vai tendendo, se a gente pegar para cada vetor de velocidade, ele vai tendendo a ficar cada vez menor até que ele se comporta de forma mais laminar. Já vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? E aí, próximo à parede do meu tubo, eu posso fazer essa aproximação aqui de que meu tal vai ser igual a menos du dr, tá? E aí eu vou ter, então, que o meu tal, quando o meu R for igual a R, ele vai se comportar da seguinte maneira aqui, tá? Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês, então, o que seria a nossa tensão de cisalhamento quando a gente considera a nossa condição de turbulência, tá? Quando a gente tem, vocês lembram quando eu mostrei o videozinho, à medida que a gente tinha um comportamento turbulento, tá? Ele fazia essas variaçõezinhas aqui no meu campo de velocidade, que eu falei que elas eram aleatórias, tá? Mas isso não significa que a gente não tem nenhuma informação sobre elas, tá?
Se a gente calcular a média da velocidade de cada ponto desses num intervalo de tempo, tá? Então, o intervalo de tempo t aqui, se eu calcular a média dessas oscilações da velocidade, a gente pode observar que elas estão oscilando e variando em torno de um valor médio, tá? E essa velocidade média, então, para ao longo do tempo, tá? Então, aqui a média no tempo dessa minha velocidade, a gente chama ela de U médio, tá? Enquanto que essas oscilações unitárias aqui, essa oscilação aqui, tá? Ao longo do meu U, essa variação na minha velocidade ao longo do meu U, a gente vai chamar de Uzinho aqui, tá? Então, eu posso dizer que esse valor aqui, tá? Eu posso decompor ele, tá? Em U vai ser igual à minha velocidade média, mas mais o quanto que ele variou da média, tá? Então eu posso dizer que a velocidade real, a velocidade U aqui do meu fluido, tá? Ela vai ser igual à média, mais cada perturbaçãozinha dessa da média. Então, nesse instante de tempo aqui t0, eu vou ter uma velocidade aqui, tá? Nesse instante aqui eu vou ter uma velocidadezinha aqui, vou ter uma velocidadezinha aqui, e esse U pode ser dado, então, por U médio, tá? Que é essa linhazinha aqui central, mais o quanto que ele variou, então, dessa perturbação aqui, tá? E a tensão de cisalhamento aqui, turbulenta, ela é dada, então, pelo produto entre ρ, U e V, e a média desses produtos nesse intervalo de tempo, certo? Esses termos aqui que surgem, eles são chamados de tensores de Reynolds, tá? Então, isso aqui são e, na verdade, eles são uma matriz de tensores, tá? Onde eu vou ter U médio, V médio. Aqui eu vou ter U vezes V médio, U, W, tá? Eles vão ser uma matriz de tensores, tá? Então, e eles vão ter 9 componentes, vão ter 9 componentes turbulentos, tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui nessa disciplina, mas para vocês, se vocês forem fazer pós-graduação aí na FURG, isso é um assunto que a gente trabalha bem mais em detalhes na disciplina de hidrodinâmica na pós-graduação, tá? Então, isso daí, eu tenho uma aula que a gente deduz, uma aula só para deduzir, então, partindo das equações de Navier-Stokes, como que surgem esses tensores turbulentos de Reynolds, tá? Então, eu tenho se vocês tiverem interesse na pós-graduação aqui da FURG, em Engenharia Oceânica, na disciplina de hidrodinâmica, vocês vão ver isso. Se vocês tiverem interesse de ver isso agora, se vocês se interessarem por turbulência, eu acho um tópico fascinante. Vocês podem entrar em contato comigo e eu passo também a aula para vocês, tá? Não tem nenhuma, não é nada muito complicado de ser deduzido, mas a disciplina de vocês para engenharia prioriza um estudo mais aplicado do que um estudo teórico sobre turbulência, certo? Então, o que acontece com esse meu perfil de velocidade, de tensão, à medida que eu me afasto e me aproximo no centro do meu tubo, tá? Então, ali a gente tinha considerado um tubo pela metade, tá? Eu tinha falado para vocês que à medida que a gente se aproxima da borda desse meu tubo, tá? A minha componente de tensão laminar, ela começa a aumentar. Então, aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter uma tensão laminar que vai estar assim. Aqui eu vou ter uma tensão laminar assim. E muito próximo aqui da superfície do tubo, eu vou ter uma tensão laminar. Eu vou estar num escoamento que vai ser praticamente só laminar, tá? À medida que eu vou me afastando
e me deslocando em função ao centro do tubo, tá? Aqui é R, tá? Aqui é 0, então aqui é o centro do tubo, tá? Ele teria mais outra metade do tubo para cá. Tá? À medida que eu vou me aproximando do centro do tubo, se eu estou trabalhando com escoamento turbulento, essas minhas tensões de Reynolds aqui, elas tendem a sobressair. Então, à medida que eu me aproximo dessa região aqui, as minhas tensões laminares tendem a zero, à medida que eu me aproximo do centro, e as minhas tensões turbulentas, elas predominam aqui sobre o meu escoamento, sobre as minhas tensões, tá? Então, aqui o que está falando aqui é que nas paredes, próximo às paredes do fluido, as flutuações de velocidade, aqui essas flutuações, U e V, como a velocidade é menor, ela tende a ser mais laminar, essas flutuações aqui elas tendem a zero, tá? Então, nas paredes do tubo, tá? O tal turbulento tende a zero, tá? Já nessa região aqui mais afastada, tá? O nosso tal laminar, claro, isso depende muito da velocidade do nosso escoamento, das características do nosso escoamento, mas se o escoamento for considerado turbulento em geral, tá? Uma predominância dos nossos componentes turbulentos à medida que a gente se aproxima do centro, que faz total sentido, né? Porque a gente tinha visto já que no centro do nosso escoamento a nossa velocidade é máxima, então imagine que aqui a velocidade é máxima e ela vai diminuindo à medida que a gente vai se aproximando da borda do escoamento. Se a velocidade vai diminuindo por si só, a nossa interferência das nossas condições turbulentas ela vai gradualmente diminuindo, tá? Então é uma relação fácil de compreender. Isso ocorre na grande maioria dos escoamentos, exceto em escoamentos com fluidos muito viscosos, tá? A grande maioria dos escoamentos que a gente vai encontrar em tubos e na natureza, eles são turbulentos, tá? Então agora eu pergunto para vocês, me deem um exemplo de um escoamento que ele que a gente não deseja que ele seja turbulento e um escoamento que a gente deseja que ele seja turbulento. Tá? Eu, por exemplo, detesto quando eu pego turbulência no avião. Tá? Então, eu detesto quando tem turbulência no avião quando eu estou voando. Tá? Então, é uma condição que eu não gosto de turbulência. Outra situação que a gente não gosta de turbulência é se a gente está jogando água para uma caixa d'água. A gente vai ver logo em seguida que a gente vai perder energia devido a esses tensores turbulentos que surgem aqui. Então a gente vai perder efetivamente energia mecânica. Ou seja, quando a gente tem um escoamento turbulento, a gente precisa gastar mais energia numa bomba para jogar ela até uma caixa d'água. Tá? Nosso sangue é um bom exemplo de fluido viscoso com escoamento laminar. Se a gente tivesse nosso sangue correndo com escoamento turbulento, a gente precisaria bombear o nosso coração, precisaria bombear o sangue de forma muito mais rápida, a gente gastaria muito mais energia para fazer nossas atividades se o escoamento dentro do nosso corpo fosse turbulento. Tá? Então são alguns exemplos aí que surgem frequentemente. Tá? E agora nós falando aqui, nós já falamos várias vezes que o nosso escoamento está diretamente relacionado com o atrito. Então, existem situações que pode ser muito interessante a gente utilizar a nossa expressão de tensão de cisalhamento divididos pela nossa massa específica. Quando nós dividimos nossa tensão de cisalhamento por massa específica, nós ficamos apenas com unidades de medidas na forma de velocidade, tá? Então aqui eu tenho
velocidades, produtos entre velocidades. Isso aqui vai ter unidades de medidas de comprimento por tempo ao quadrado, tá? Que são velocidades ao quadrado, tá? Então, se eu tirar a raiz quadrada dessa expressão aqui, tá? Eu tenho unidades de medida de velocidade. Quando eu estou trabalhando próximo da fronteira, tá? Então, tal W é o tal na borda do tubo, tal na borda da minha tubulação, vai ser o meu tal W, tá? Quando eu estou trabalhando na borda da minha tubulação, eu comumente escrevo essa expressão como velocidade de atrito. E aí essa expressão vocês devem ter, talvez já tenham visto, mas é muito utilizada, tá? É o nosso U asterisco, que é a nossa velocidade de atrito na superfície, quando o fluxo está em contato com a superfície. Então aqui nós temos um gráfico comparando então os nossos valores de perfil de velocidade em um escoamento laminar e turbulento, tá? E aí então a gente vai ter aqui, ó, quando aqui eu tenho o médio divididos por o asterisco, tá? E aí quando eu tiver o médio divididos por asterisco, tá? Nessa regiãozinha aqui, eu vou ter um fluxo que tende a ser laminar. E aqui, quando eu estiver trabalhando nessa região aqui, a gente vai ver que é um fluxo que tende a ser turbulento. Na região próxima da parede do fluxo, tá? Onde predominam os fluxos viscosos, eu posso determinar essa relação aqui da velocidade, tá? O meu U médio dividido pelo meu U asterisco, tá? Ou minha velocidade de atrito, ela pode ser escrita, então, em termos de mu vezes u asterisco divididos por nu, que é justamente aquela parte onde os meus termos de meus termos de tensão turbulenta, eles tendem a zero. Tá? Então, aqui é na região próxima, onde meu y tende a zero, ou próxima da superfície desse meu escoamento. Tá? E aí, nessa região aqui, eu vou ter o meu fluxo, essa relação pode ser determinada por essa expressão aqui linear, tá? Onde essa relação aqui vai depender apenas de y. Então ela vai subindo aqui linearmente em y, tá? Então ela tem essa expressão designada aqui, tá? À medida que o meu fluxo se torna turbulento, tá? Quando ele se torna turbulento ou transicional, tá? Essa expressão aqui, ela não é mais válida. E aí eu preciso usar então essa expressãozinha aqui, tá? E lembrando que essas relações aqui que a gente obtém aqui para o fluido laminar, ele pode ser deduzido analiticamente, mas no escoamento turbulento, como eu tenho aqueles novos tensores de Reynolds, a gente não consegue normalmente resolver eles de forma analítica. E aí a gente precisa então ter um valor experimental, que foi deduzido de base experimental, para resolver os nossos resultados. Entre essas duas regiões, nós temos a região de transição, ou a camada tampão, também algumas vezes conhecida. Tá? E aí, a camada tampão, ela se aproxima, então, da expressão entre a camada limite e essa daqui. E aí ela pode ser dada, então, por essa expressãozinha aqui, U menos o médio divididos por U de fricção, e vai ser igual a 2,5 logaritmo de base n de R sobre Y. Então, experimentalmente, de forma mais geral, a gente pode dizer que o perfil de velocidade de escoamento turbulento através de um tubo liso, ele pode ser representado a partir desta seguinte equação aqui, que é uma equação empírica, ou seja, uma equação de base experimental, também conhecida como equação empírica
da lei da potência, onde esse nzinho aqui, ele vai depender, então, do meu número de Reynolds, tá? E aí esse experimento aqui, então, ele vai definir aqui a diferença entre fluxo laminar e turbulento. A gente pode observar, então, que no escoamento laminar, a gente vai ter aqui uma distribuição mais homogênea dessas velocidades e velocidades menores, enquanto que o perfil turbulento ele vai ter essas oscilações aqui bem grandes na velocidade, como a gente pode ver nessa animação aqui, e à medida que a gente se aproxima da base do tubo aqui, a gente pode observar aqui que tem uma redução da velocidade justamente por essa tensão de cisalhamento. Então, esse comportamento da velocidade média aqui, para um escoamento turbulento, ele pode ser, então, determinado por essa expressão aqui. Lembrando que aqui a gente não apresenta a dedução delas, porque elas são equações de base empírica. Essa equação, então, da velocidade média, ela é aplicada somente na região onde a gente tem o escoamento turbulento e transicional. Muito próximo da borda, entre a camada de transição e o limite, aí a gente não pode mais representar a velocidade média por essa expressãozinha aqui. E aí ela vai ser expressada por aquela outra equação que a gente viu ali anteriormente. E aí esse n aqui, essa potência, tá? Ela também pode ser calculada com base em dados experimentais. E aí, com base nos dados experimentais, chegou-se nessa equaçãozinha aqui, onde n é igual a 1.7 mais 1.8 log de Reynolds em função da velocidade u, tá? Que é a velocidade que está externa. E essa equação é válida para Reynolds maior do que 2 vezes 10 na 4. Então aqui nós temos um exemplo mostrando aqui o nosso Reynolds, para nosso Reynolds, cerca de 5 vezes 10 na 4. A relação de y sobre r, lembrando que quando y sobre r tende a 1, significa que eu estou chegando mais próximo do meu raio. Tá? Então, quanto mais próximo aqui, mais próximo da parede do meu raio eu estou chegando. Tá? E aí a gente tem essa relação aqui, que é uma relação exponencial, uma aproximação exponencial, então, dessa curva em função da minha velocidade média, do meu fluxo, que é o que eu quero resolver, e da minha velocidade de entrada, ou velocidade máxima. Desculpa, velocidade média, né? E aí esse n, como ele é dependente do número de Reynolds, então ele vai depender do diâmetro e da velocidade do meu escoamento. Tá? E aí a gente pode ver que para o escoamento laminar, n tende a aproximadamente 1. Para o escoamento turbulento, a gente tem que o n vai ser igual a 6 e n igual a 10. E aí a gente, dependendo do valor que a gente está utilizando para n, o nosso perfil de velocidade vai ter um comportamento diferente. Tá? Esse aqui seria o comportamento normal, né? Se a gente imagina que aqui a gente tem a borda de meio tubo, nessa região aqui. Essa aqui seria a região de borda do tubo, tá? Quando R sobre R é igual a 1, aqui seria o valor de R, aqui seria o centro do meu tubo. Tá? Então aqui a gente vai ter a nossa velocidade, o máximo da nossa velocidade, e aí aqui a velocidade começa a decair. E aí observem que no escoamento turbulento a velocidade é normalmente maior, e aí ela tem uma queda mais acentuada, e aí é exatamente isso que essa equaçãozinha aqui está prevendo. Tá? Então, uma outra forma de visualizar ela, e aí dependendo do valor de n, como n é um número exponencial, essa queda vai ser mais rápida ou ela vai ser mais sutil.
E aí a gente pode observar aqui que tem uma variação grande de N, né? Então N6 e N10. E a gente tem aqui, eles começam a ter valores relativamente próximos entre essa figura e essa daqui, tá? Então, se a gente considerar normalmente, para não ter que calcular o Reynolds toda vez que for calcular N, e para não ter que recalcular todos esses valores, normalmente se usa um N igual a 6 como uma estimativa para o comportamento desse fluxo, tá? E ele pode variar, mas normalmente N igual a 6 é uma boa estimativa já para a grande maioria dos fluxos turbulentos que se trabalha. E aí tudo vai depender da precisão, né? Vocês podem observar aqui, daqui para cá tem uma grande diferença entre laminar e turbulento, mas depois que é turbulento, entre esses dois fluxos aqui já não tem uma diferença tão significativa na velocidade dos dois. Agora que a gente já conhece o comportamento do nosso perfil de velocidade e da tensão de cisalhamento em um escoamento laminar e em um escoamento turbulento, vamos ver então o que acontece com as equações de energia desse tubo. Tá? Nós tínhamos visto anteriormente da linha de energia como um representante da energia mecânica total, pressão, cinética e potencial. Mas eu já tinha comentado com vocês anteriormente que o atrito ele consome grande parte da energia quando a gente está trabalhando com escoamentos turbulentos. Vamos analisar um exemplo prático, então, de como que a energia varia, então, dentro desses escoamentos turbulentos. Vamos considerar um escoamento permanente através de um tubo com um cotovelo, onde ele faz essa curva aqui. Tá? E aí tem também uma constrição aqui na região desse tubo. As fronteiras aqui desse volume, elas são mostradas aqui por essa linha trastejada. Então essa seria a minha superfície de controle do meu fluido. E aí vamos partir da nossa equação básica de conservação da energia que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Tá? A gente tem que a energia divididos por unidade de massa, o Ezinho, né, é igual à nossa energia interna, mais a nossa energia cinética, mais a nossa energia potencial. Tá? Essa equação aqui foi deduzida na unidade 4, quando nós falamos de conservação de energia. E aí nós tínhamos chegos nessa equaçãozinha aqui, onde a gente tem aqui o nosso Q, que representa o calor, e W, a somatória dos trabalhos que estão associados ao sistema. E aí aqui desse lado aqui nós temos a conservação da nossa energia, então aqui do nosso Ezinho, ao longo desse tubo. E aí, com base nessas equações, a gente pode fazer as seguintes considerações. Tá? Não temos trabalhos de superfície nem outros trabalhos. Então, a gente pode cancelar aqui o nosso WS e o nosso W outros. Tá? Então, esse daqui e esse aqui pode ser cancelado. As tensões de cisalhamento, que são as tensões que vão estar atuando aqui nas bordas desse fluido, aqui na borda desse fluido, a velocidade vai ser zero. De modo que a gente não vai ter trabalho sendo realizado aqui nas superfícies desse fluido. Então, nós vamos aproximar aqui também o nosso trabalho devido à tensão de cisalhamento como zero. Depois também a gente vai considerar que o nosso escoamento ele é permanente e incompressível. E que a energia interna e a pressão uniforme são conservadas através da seção
1 e 2 desse tubo. Com isso, nós ficamos, então, com Q e a nossa integral de superfície da variação de energia. E aí, vamos abrir, então, quem que é esse meu Ezinho aqui. Vamos escrever ele aqui ao longo dessa superfície, tá? Então, eu vou ter aqui a integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV vezes Rho V dA. Aí, o resultado dessa integral aqui nós já conhecemos, né? Vai ser, então, aqui U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais... E aí, como o meu escoamento é incompressível, tá? O resultado disso aqui vai me dar o nosso Mzinho, tá? Que vai ser a integral do meu fluxo de massa através da superfície. E aí, isso tudo aplicado nos limites de integração aqui, que nós vamos chamar dos limites 1 e 2. Tá? Então, quando a gente for reescrever aqui nosso U aqui, lembrando que o aqui é na velocidade, tá? É energia interna. A gente vai ter o 2 menos o 1, quando a gente aplicar os limites de integração, nossa vazão máxima aqui, mais aqui para P, tá? P sobre Rho, aqui, estava multiplicados por nu ali, né? Então, nu divididos por mu vai sobrar só o Rho. Aí aqui o nosso Z vai ficar Rho Z. A gravidade é constante, sai para fora da integral, então Z2 menos Z1. E aqui a nossa velocidade. Aí sim a gente não pode simplesmente, porque ela vai depender, como a gente tem uma variação diária ao longo desse meu escoamento, essa minha velocidade também vai depender, então, dessa minha área. E aí eu não posso dizer que a vazão entre meu ponto 1 e meu ponto 2 vai simplesmente estar variando dessa forma. Então eu tenho que considerar toda essa variaçãozinha aqui no meu campo de velocidade, tá? E aí por isso que não sai da integral aqui nesse momento. E aí então a gente não considera uma velocidade uniforme entre a seção 1 e 2, porque nós sabemos que no escoamento viscoso a velocidade entre essas seções transversais ela não é uniforme. E então pode ser interessante a gente utilizar a nossa equação considerando a velocidade média. Mas para isso nós vamos precisar de um coeficiente de energia cinética. Então nós vamos falar aqui que o coeficiente de energia cinética a gente vai chamar ele de alfa. Tá? E aí se a gente chamar ele de alfa vai ser um fator que a gente não sabe exatamente até então, que multiplicado então por nossa vazão máxima e velocidade ao quadrado vai me dar justamente a minha energia cinética. E aí vai ser aqui, ela vai depender quanto que ela vai ter variado entre as seções 1 e 2. Tá? Se a gente tirar esse alfa, para determinar esse alfa, ele pode ser calculado pela integral, então, da velocidade ao cubo vezes dA, vezes a minha vazão máxima dividido pela minha velocidade ao quadrado. Tá? Mas para isso, eu preciso saber o comportamento desse escoamento entre essas duas seçõezinhas aqui. Tá? O comportamento dele para poder integrar sobre a área. E ao longo de todo o escoamento, claro.
E aí esse alfa é interessante porque ele permite justamente relacionar a velocidade média com a equação da energia. E aí a gente pode, então, simplificar um pouco aquela equação da energia. Para escoamentos laminares, a gente pode simplesmente considerar alfa igual a 2. Mas para escoamentos turbulentos, aí a gente vai precisar daquele N, aquele mesmo N que a gente tinha calculado anteriormente na nossa função de potência, tá? Que vai depender então do nosso número de Reynolds. Mas em geral, para escoamentos turbulentos, se a gente considerar alfa igual a 1, é uma boa aproximação já. Então, considerando a nossa equação total, a nossa equação de conservação de energia, ela pode ser dada, então, por essa expressãozinha aqui, onde desse lado aqui vai ser o calor, que foi a variação de calor que tem nessa minha expressão, vai ser dada, então, pela variação de energia interna, variação de pressão, a variação da gravidade e a variação da minha energia cinética, tá? E aí, lembrando, então, que se a gente calcular ali na entrada do meu tubo, a gente pode calcular o Reynolds e a entrada do meu tubo ali, ele for laminar, a gente pode aproximar esse alfa por 2. E aí, se na saída, então, desse meu tubo, ele for turbulento, aí a gente pode aproximar esse meu alfa por 1 ou utilizar aquela equação que a gente tinha visto que era a função de n, tá? Então, só para lembrar aqui, alfa é função de n e n depende de Reynolds, tá? Considerando a velocidade na entrada. E aí, de forma diferencial, a nossa variação de calor divididos pela minha vazão mássica, ela vai ser, então, pode ser escrita simplesmente a partir dessa equação aqui, onde eu vou ter a variação de energia interna, variação de pressão, variação da elevação ou da energia potencial e variação da minha energia cinética. E aí, se eu rearranjar então essa equação aqui, eu vou pegar tudo que tem aqui 2 e vou juntar com tudo que tem 2 aqui, tá? Eu vou deixar esses termos de energia potencial para fora e vou passar eles para o outro lado da equação, porque esses termos aqui têm a ver com a energia mecânica, enquanto que esses termos aqui têm a ver com a energia interna. Tá? Então, eu tenho aqui a minha variação de pressão, variação da energia cinética e variação das energias potenciais, e essas três formas são energias mecânicas, enquanto que aqui eu tenho formas de energia interna e calor, e variação de calor. Então, aqui para deixar claro, tá? Esses dois termos ali vão me indicar a minha energia interna por unidade de massa em uma seção transversal do meu tubo. Então, se eu pegar na minha seção 1 e na minha seção 2, eu vou ter uma variação da minha energia mecânica e ela pode ser calculada, então, essa variação da energia mecânica por esses três termos aí. E aí, a variação da minha energia interna e do meu calor vai estar diretamente associado com a diferença de energia mecânica ocorrida entre essas duas seções, entre aquelas seções 1 e 2 daquele nosso tubo que a gente estava trabalhando. E aí, essa variação de energia mecânica entre essas duas seções, ela é um processo irreversível, vocês vão ver um pouco mais sobre isso na disciplina de termodinâmica. E ela então vai estar variando em função da minha taxa de variação da minha energia térmica e a perda de energia por transferência de calor. E essa energia, então, ela é perdida no meu escoamento. E aí, se eu agrupar esses dois termos aqui, eu vou chamar ele de HRT, e ela vai ser, então, a energia total por unidade de massa
que vai ser perdida no meu sistema por essa variação da minha energia mecânica. Isso vai me dar, então, a perda de carga total nesse meu escoamento. Lembra que quando a gente tinha falado alguns exemplos de escoamentos laminares e turbulentos, é importante a gente saber essa informação que está representada já em função de H, por exemplo, se a gente estiver querendo calcular a potência necessária para que uma bomba, para que meu jato de água suba e alimente a caixa d'água do meu edifício ou da minha casa. E aí essa pressão ou da própria tubulação que vem da rua, ela vai ter uma perda de carga, então, que vai ser dada justamente por essa variação. Se essa perda de carga for maior do que a energia que eu tenho para que ela suba até a minha caixa d'água, isso significa que eu não vou ter água chegando na minha caixa d'água. Então, quando vocês forem escolher uma bomba, é importante vocês calcularem, então, baseado nas características do meu fluxo, da minha variação de pressão, da velocidade média desse meu escoamento e da variação de altura entre esses dois pontos, a gente pode calcular, então, qual que vai ser a perda em termos de altura ocasionada justamente por essa perda de energia mecânica durante o processo do meu escoamento. E aí aqui esse termo HLT a gente considera como a perda total, ou seja, a soma de todas as perdas que tiveram ao longo do caminho. Mas a gente também pode analisar essas perdas de formas diferenciadas, como por exemplo, qual foi a perda que foi ocasionada pelo atrito nessa sessão, qual que for a perda localizada ocasionada por aquela variação de área que a gente teve naquela seção do tubo, qual que foi a perda que a gente teve em função só dessa variação de altura. Então a gente também pode calcular ela de forma independente e aí somar todas essas perdas ao longo da minha sessão.